Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estou aqui para liberar sobre a sua vida a palavra de Deus, uma palavra de edificação. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma orientação de Deus. Nós devemos dar importância às orientações da palavra de Deus, às advertências. E no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, tem duas coisas descritas aqui na palavra de Deus que não podem faltar na minha vida e na sua vida. Então, é bem interessante porque nós conseguimos visualizar muitas vezes o que está faltando na nossa vida. E é comum a gente pensar em algo que está faltando na nossa vida. Por exemplo, eu posso dizer assim: está faltando um par de sapatos novos, né? Eu gostaria de ter um par de sapatos novos. Ou você pode estar faltando para você algo que você gostaria ainda de adquirir para a sua casa ou para a sua empresa, ou até, quem sabe, está faltando para você aquela viagem dos sonhos que você gostaria de realizar, ou quem sabe está faltando para você aquele certificado do curso que você está fazendo, que para você é um sonho, ter nas suas mãos o diploma, né? Ou um certificado de um curso. Então, na verdade, quando nós começamos a refletir, nós descobrimos facilmente o que está nos faltando. Muitas vezes está nos faltando dinheiro, literalmente, né? Muitas vezes está nos faltando até mesmo a paz ou a alegria. Muitas vezes está nos faltando, quem sabe, o casamento. Você está esperando em Deus o seu marido ou a sua esposa, está faltando algo na sua vida. Porém, o que eu quero chamar a atenção a você hoje é o que não pode faltar, porque todas essas coisas podem estar faltando na nossa vida e ainda não alcançamos. Você pode não ter tudo o que você quer ou gostaria de ter, mas com certeza Deus tem dado tudo o que você precisa, Deus tem provido as suas necessidades e isso já é muito bom. Mas também tem algo descrito na palavra de Deus que não podem faltar. Isso aqui não pode faltar na minha vida e na sua vida. Não importa quem é você, tá? Não importa a sua função, não importa qual é a sua profissão. Não importa se você mora no Brasil ou fora do Brasil, quem você é, qual a sua idade, qual a sua religião, quem é você. Isso aqui não pode faltar na sua vida e na minha vida. E é uma orientação da palavra de Deus, escrita, né, por homens, no caso aqui Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. E ele faz essa advertência de que não pode faltar. Vou ler novamente para você. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então preste atenção que o Senhor está falando conosco que em todo o tempo, ou seja, em todos os dias, de forma contínua, de janeiro a janeiro, ou de domingo a domingo, né? Ou para sempre, a gente fala assim, por todos os dias, isso não pode faltar na minha vida. O que não pode faltar na minha vida? Primeira coisa, vestes brancas. Ou vestes alvas, como está descrito aqui na minha versão. Mas pode ser que na sua Bíblia esteja escrito, em todo tempo sejam brancas as tuas vestes e jamais, em outras Bíblias diz, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, o que é que o Senhor quer nos falar através dessa palavra, quando Ele fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou sejam brancas as tuas vestes? O que Deus está aqui nos direcionando? Ele não está falando simplesmente para mim e para você que as nossas vestes têm que ser brancas e que nós temos que nos vestir de branco, ou então aquela imagem que nós temos, né, do céu, ou que um dia estaremos com o Senhor e as nossas vestes serão brancas, tipo algumas batas, e vem uma imagem na nossa cabeça de vestes brancas. Não é isso que a Bíblia está falando ou orientando. Ela está falando que em todo momento, em todo tempo, as tuas vestes sejam brancas.
E essas vestes brancas está falando de santidade, está falando de pureza, de integridade. Em todos os dias, em todos os momentos da sua vida, as tuas vestes sejam brancas. Haja em você a pureza, haja em você a sinceridade, a transparência, a integridade. Seja você uma pessoa pura. Não importa em qual estação você está, em que tempo você está, o que está acontecendo na sua vida, né? Se você está vivendo um tempo bom ou um tempo ruim, em todo o tempo, de forma contínua. Todos os dias sejam brancas, né, as tuas vestes, ou sejam alvas as tuas vestes. Haja em ti pureza. Então isso é muito lindo. E outra coisa que ele diz, a segunda coisa, né? E também não falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele não está falando literalmente apenas do que nós conhecemos como óleo, o óleo da unção que é derramada sobre as nossas vidas, né? E que em muitos momentos é uma confirmação de algo de Deus para a nossa vida, uma instrução também da utilização do óleo para orar sobre os enfermos, mas nesse momento Deus não está falando essa questão do óleo, literalmente, este óleo ser derramado está, que nunca falte sobre a tua cabeça. Ele não está dizendo que você esteja o tempo todo com a sua cabeça ungida ou molhada com o óleo da unção. Não é isso. Ele está falando, nunca falte o óleo na sua cabeça. Ele está te dando uma direção de que nunca falte a unção de Deus na sua vida. Isso é extraordinário, isso é lindo. Então, a santidade, né? A santidade e a unção caminham juntas. Há uma ligação direta, há uma caminhada que faz com que as nossas vestes estejam brancas e que nunca nos falte o óleo. Ou seja, que nunca nos falte a unção de Deus na nossa vida, no nosso ministério, naquilo que nós fizermos, que a gente possa sempre ter o aval de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona. Ele, né, dá sempre a direção, ele conduz e ele também convence de quando nós estamos errados. Assim como o semáforo é para o trânsito, que muitas vezes a gente está no trânsito e você vê o sinal do semáforo e você sabe que quando a luz estiver vermelha, você realmente precisa parar, você não pode atravessar, né? E quando essa luz está amarela, está chamando a sua atenção, tome cuidado, mas você sabe também que quando sinalizar verde, você pode continuar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele direciona as nossas vidas. Então, a instrução aqui é que as nossas vestes estejam brancas e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Isso é muito interessante, porque isso aqui é algo que deve ser contínuo e não apenas em um momento de adoração ou em um culto. Não, a integridade, a pureza, ela faz parte do nosso caráter. Então, o Espírito Santo, ele aperfeiçoa o nosso caráter para que nossas vestes sejam brancas. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser lida na direção do Espírito. Você precisa ler a Bíblia e pedir para o Espírito Santo lhe revelar. Mas, Senhor, o que literalmente isso quer dizer a mim? Que vestes brancas são essas? Que óleo é esse que eu preciso ter na minha vida para ser conduzida na vida do Espírito, literalmente, ser guiada pelo Espírito Santo? Então, eu quero lembrar você que muitas pessoas, homens de Deus, pessoas que estão descritas na Bíblia, por algum momento tiveram as suas vestes manchadas. A Bíblia fala de um adorador muito conhecido, né, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala de Davi, mas a Bíblia também diz a respeito de Davi, que Davi era um homem de guerra e que por muitas vezes as suas vestes estavam manchadas com o sangue. E por causa disso, Deus não permitiu que ele construísse o templo de adoração. E a Bíblia revela também a respeito de Salomão, que mesmo sendo um homem de Deus,
Em algum momento da sua caminhada, ele manchou as suas vestes quando ele começou a trazer mulheres idólatras para o palácio real. E aquelas mulheres contaminaram o coração de Salomão. A Bíblia fala sobre Judas, um discípulo que caminhava com Jesus, que manchou as suas vestes quando articulou uma armadilha contra o Mestre, contra Jesus, para o entregar àqueles que tirariam a sua vida. Era para cumprir um propósito de Deus, de fato, mas Judas ali manchou as suas vestes. Então, esse manchar as suas vestes está relacionado ao nosso caráter, às nossas atitudes, a forma que nós agimos com as pessoas, a forma que nós nos relacionamos, a forma que nós nos portamos enquanto empregador e enquanto empregado, a forma que nós servimos uns aos outros, a forma que nós perdoamos uns aos outros, suportamos uns aos outros em amor, porque Cristo está edificando a sua igreja. Então, tudo isso tem a ver com vestes brancas. E não apenas você ter uma imagem que no céu nós estaremos vestidos com vestes brancas. Quero ler uma outra passagem para você, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, aqui está novamente falando que Deus conhece, Deus, ele vê e ele sabe, dentro de cada ambiente, de cada congregação, o remanescente fiel, aqueles que estão firmados na palavra, aqueles que estão com as vestiduras brancas. Vestiduras brancas está relacionado ao seu caráter, que está sendo aperfeiçoado até a vinda de Cristo. Ele está relacionado àquilo que provém do seu coração. A Bíblia também fala que de tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque é de lá que procede as saídas da vida, as fontes da vida. E a Bíblia continua falando, há um salmo também, 132, que eu gostaria de compartilhar com você rapidinho, que fala sobre isso e é bem interessante. 132, versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Então você vai encontrar na Bíblia vestiduras brancas, vestiduras de salvação, e essas questões têm a ver não apenas com um tecido e com uma cor específica, tem a ver com integridade, tem a ver com pureza de coração, e isso está relacionado ao nosso caráter, que está sendo aperfeiçoado até a vinda de Cristo. Então, que nunca falte na sua vida essas duas coisas que são fundamentais para todo cristão, tá? Que nunca falte na sua vida, em todo o tempo, que nunca falte isso, que as suas vestes permaneçam sempre brancas, né? Em todo o tempo que as tuas vestes sejam alvas ou sejam brancas, e que nunca falte, essa palavra é muito forte, o nunca, né? Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Este óleo é a unção de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Tudo fluirá bem se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus, se você der lugar à voz do Espírito e se você se submeter ao Pai, ao Senhor, realmente de todo o seu coração. Que você possa se alegrar com esta palavra. Espero ter edificado a sua vida neste dia e que você se alegre. E se você está vivendo um tempo em que você está olhando muito para as coisas que estão lhe faltando, literalmente na sua casa,
ou no seu ambiente de trabalho, e às vezes nós ficamos tristes ou abatidos porque está nos faltando isso ou aquilo, e ainda não conseguimos, ainda não temos tudo o que nós queremos. Mas se você tiver essas duas coisas que realmente são importantes para Deus, não importa se você tem um carro, se você tem uma boa casa ou como está a sua conta bancária. Quando Deus olha para mim e para você, Ele quer encontrar vestes brancas e óleo sobre a tua cabeça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus restaure a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus e que em todo tempo, em que todos os dias as tuas vestes sejam brancas e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração.